80% dos idosos brasileiros que sentem fraqueza nas pernas têm algo acontecendo dentro do corpo que ninguém investiga. Não é artrose, não é problema de circulação, não é coisa da idade. É uma doença silenciosa que está literalmente comendo os músculos por dentro, dia após dia, sem você perceber. Se você sente que suas pernas não obedecem mais como antigamente, se você evita escadas porque não confia na própria força, se você tem medo de cair, eu preciso te contar algo que pode mudar completamente a sua vida. Existe um nome para o que está acontecendo com você. Se chama sarcopenia, e a maioria dos médicos nem sequer pede o exame para diagnosticar. Em mais de 15 anos trabalhando com saúde do idoso, eu já vi milhares de pacientes sofrendo com essa condição sem saber o que tinham. E o pior, tratando sintomas em vez de tratar a causa. Gastando fortunas em remédios, fisioterapia, até cirurgias, quando a solução estava em algo muito mais simples e acessível. Fica comigo até o final porque hoje eu vou te explicar exatamente o que é essa doença, por que ela acontece, como saber se você tem e, mais importante, como reverter esse processo através de mudanças que você pode começar a fazer amanhã mesmo, sem remédios caros, sem tratamentos complicados, usando a ciência mais atual sobre o assunto. Eu sou a doutora Juliana Pacheco, especialista em saúde do idoso, e esse é o vídeo mais importante que eu já fiz sobre força muscular na terceira idade. Deixa eu começar te contando uma história que me marcou profundamente e que ilustra exatamente o que milhões de brasileiros estão vivendo nesse momento. O seu Antônio, 72 anos, de Ribeirão Preto, chegou no meu consultório praticamente arrastando as pernas. Ele tinha sido um homem forte a vida inteira. Trabalhou na roça, carregava peso, nunca teve problema nenhum de saúde. Mas nos últimos 3 anos, algo estranho começou a acontecer. Primeiro, ele notou que subir escada estava ficando difícil. Depois, percebeu que não conseguia mais levantar da cadeira sem apoiar nos braços. Em seguida, começou a ter medo de caminhar sozinho, porque sentia as pernas bambas, como se pudessem falhar a qualquer momento. Ele me olhou com uma tristeza no olhar que eu nunca vou esquecer e disse assim: "Doutora, eu era um homem forte. Hoje eu me sinto um inválido. O que está acontecendo comigo?" Quando eu examinei o seu Antônio e pedi os exames certos, eu descobri o que já suspeitava. Ele tinha sarcopenia em estágio avançado. Os músculos das pernas dele tinham perdido quase 40% da massa que deveriam ter. 40%. Era como se ele estivesse carregando o corpo com menos da metade da força necessária. E sabe o que mais me impressionou? Ele tinha ido em 5 médicos diferentes antes de chegar até mim. 5. Nenhum deles tinha investigado sarcopenia. Nenhum tinha pedido os exames específicos. Todos trataram os sintomas. Deram remédio para dor, pediram fisioterapia genérica, alguns até sugeriram que era depressão. A boa notícia é que depois de 6 meses, seguindo o protocolo que eu vou te ensinar hoje, o seu Antônio recuperou 25% da força muscular. Ele voltou a subir escada, voltou a caminhar no parque com a esposa, voltou a viver, aos 73 anos. Isso é possível quando você trata a causa certa do problema. E se você já está achando esse conteúdo importante, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago informações como essa que podem transformar sua qualidade de vida, e você não vai querer perder. Agora deixa eu te explicar o que exatamente é a sarcopenia, porque entender isso muda tudo. A palavra sarcopenia vem do grego. Sarx significa carne, ou seja, músculo, e penia significa perda. Então, sarcopenia é literalmente a perda de músculo. Mas não é qualquer perda. É uma perda progressiva, acelerada e patológica de massa muscular, força e função. Olha, perder um pouquinho de músculo com a idade é natural. Todo mundo perde. A partir dos 30 anos, nosso corpo começa a reduzir a massa muscular em torno de 1 a 2% ao ano. Isso é fisiológico, faz parte do envelhecimento normal. Mas a sarcopenia é diferente. Na sarcopenia, essa perda é muito mais intensa,
muito mais rápida e compromete seriamente a capacidade da pessoa de realizar atividades básicas do dia a dia. Levantar de uma cadeira, subir uma escada, carregar uma sacola de compras, até mesmo caminhar se torna um desafio. Segundo estudos brasileiros publicados nos últimos anos, a prevalência de sarcopenia varia entre 5% e 62%, dependendo do grupo estudado. Em idosos que moram em casa, a taxa fica em torno de 10% a 20%. Mas em idosos institucionalizados, que vivem em casas de repouso ou hospitais, esse número pode chegar a quase 50%. Acima dos 80 anos, metade das pessoas pode ter sarcopenia. Pensa comigo, se você tem 70 anos e está lendo isso, existe uma chance enorme de que você já tenha algum grau de sarcopenia sem saber. E se você não fizer nada, essa condição vai progredir, vai piorar, até que um dia você pode cair. E uma queda aos 70, 80 anos pode mudar sua vida para sempre. Mas aqui vem a parte que ninguém te conta e que muda completamente o jogo. A sarcopenia não é uma sentença. Ela não é inevitável. Ela pode ser prevenida, tratada e até revertida. Estudos mostram que mesmo pessoas com 80, 90 anos conseguem recuperar massa muscular e força quando fazem as intervenções corretas. O músculo do idoso ainda responde. Ele só precisa dos estímulos certos. E é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje. Primeiro, vamos entender por que a sarcopenia acontece. Quais são as causas por trás dessa perda muscular acelerada? Porque quando você entende o mecanismo, as soluções fazem muito mais sentido. Existem basicamente 5 grandes vilões que causam sarcopenia. E a maioria das pessoas tem pelo menos 3 deles ao mesmo tempo. O primeiro vilão é a falta de proteína na alimentação. Olha, isso aqui é talvez o fator mais importante e mais ignorado. O músculo é feito de proteína. Para construir músculo, para manter músculo, para reparar músculo, seu corpo precisa de proteína, aminoácidos, especialmente um aminoácido chamado leucina, que é o gatilho que dispara a síntese de proteína muscular. E aqui está o problema. A maioria dos idosos brasileiros come muito menos proteína do que deveria. Muito menos. Um estudo mostrou que idosos precisam de pelo menos 1 grama a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Uma pessoa de 70 quilos precisa de 70 a 105 gramas de proteína por dia. Mas sabe quanto a maioria come? 30, 40 gramas. Menos da metade do necessário. E não é por falta de dinheiro ou acesso, é por hábito. É porque ninguém explicou a importância disso. O café da manhã típico do idoso brasileiro é café com leite e pão com manteiga. Quase zero proteína. O almoço tem um pedacinho de carne, um pouquinho de feijão. Talvez 20, 25 gramas de proteína no máximo. O jantar muitas vezes é só uma sopa, um lanche, quase nada de proteína. Resultado? O corpo não tem matéria-prima para manter os músculos e começa a quebrar o próprio músculo para obter os aminoácidos que precisa para outras funções. É como se o corpo estivesse demolindo a própria casa para usar os tijolos em outro lugar. Deixa eu te contar sobre a Dona Maria das Graças, 79 anos, de Belo Horizonte. Ela chegou no meu consultório mal conseguindo andar. Fez todos os exames, não tinha nenhuma doença grave. Mas quando eu analisei a alimentação dela, descobri que ela estava comendo menos de 30 gramas de proteína por dia. Praticamente nada. Eu ajustei a dieta dela. Aumentei a proteína para 80 gramas por dia, distribuídas ao longo das refeições. Ovos no café da manhã, carne ou frango no almoço, peixe ou queijo no jantar. Em 3 meses, só com essa mudança, ela ganhou 2 quilos de massa muscular e começou a andar com muito mais firmeza. 2 quilos de músculo em 3 meses, aos 79 anos, só mudando a alimentação. Isso é real. Isso é ciência. E qualquer pessoa pode fazer. O segundo vilão da sarcopenia é a deficiência de vitamina D. Eu já falei sobre vitamina D em outros vídeos, mas preciso reforçar aqui porque a conexão com a força muscular é brutal. A vitamina D não é só para os ossos. Ela atua diretamente na célula muscular. Ela é necessária para a síntese de proteína, para a contração muscular, para a recuperação do tecido muscular. Pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com cientistas britânicos, descobriram algo impressionante. Idosos com deficiência de vitamina D têm 78% mais risco de desenvolver fraqueza muscular.
78%. Não é um número pequeno. E qual é a realidade no Brasil? Apesar de sermos um país tropical, com sol o ano inteiro, a deficiência de vitamina D entre idosos é altíssima. Por quê? Porque idoso não toma sol. Fica dentro de casa, usa roupa comprida, tem medo de câncer de pele. E a capacidade da pele de produzir vitamina D diminui muito com a idade. Uma pessoa de 70 anos produz apenas 25% da vitamina D que produzia aos 20 anos. Os sintomas de falta de vitamina D em idosos são exatamente os que a maioria acha que são coisa da idade. Fraqueza nas pernas, dificuldade de equilíbrio, quedas frequentes, dor nos ossos e músculos. Se você tem esses sintomas, é muito provável que sua vitamina D esteja baixa. O terceiro vilão é a falta de movimento, o sedentarismo. O músculo funciona pela lei do use ou perca. Se você não usa, você perde. Simples assim. E o problema é que muitos idosos, por medo de cair, por dor, por falta de motivação, param de se movimentar. E quanto menos se movimentam, mais perdem músculo. E quanto mais perdem músculo, mais medo têm de se movimentar. É um ciclo vicioso terrível. Um estudo americano mostrou que adultos saudáveis que ficaram inativos por apenas 28 dias perderam 2% de massa muscular nas pernas. E em idosos, a perda foi ainda mais dramática. 10% de massa muscular em apenas 10 dias de repouso. 10 dias. Imagina um idoso que fica doente, vai para o hospital, fica acamado por uma semana. Quando ele sai, já perdeu uma quantidade significativa de músculo. E se ele não fizer algo para recuperar, essa perda se torna permanente. O quarto vilão são as alterações hormonais do envelhecimento. Com a idade, nosso corpo produz menos hormônios anabólicos, hormônios que ajudam a construir músculo. A testosterona diminui nos homens. O estrogênio cai drasticamente nas mulheres após a menopausa. O hormônio do crescimento, que é fundamental para a regeneração muscular, também reduz significativamente. Essas mudanças hormonais fazem com que o corpo entre em um estado mais catabólico, ou seja, mais propenso a quebrar tecidos do que a construí-los. É como se o corpo estivesse em modo de economia de energia, priorizando funções essenciais e deixando o músculo de lado. O quinto vilão, e esse é muito importante, é a inflamação crônica de baixo grau. Existe um termo em inglês chamado inflammaging, que é a junção de inflamação com envelhecimento. É uma inflamação sistêmica, silenciosa, que ocorre no corpo dos idosos e que contribui diretamente para a perda muscular. Essa inflamação é causada por vários fatores. Alimentação ruim, rica em açúcar e gorduras processadas. Obesidade, especialmente a gordura abdominal. Sedentarismo, estresse crônico, doenças metabólicas como diabetes. Todas essas condições alimentam um estado inflamatório que acelera a destruição do músculo. Eu estou super curiosa para saber de você. Quantos desses 5 vilões você acha que estão atuando na sua vida agora? Comenta aqui embaixo. Falta de proteína, falta de vitamina D, sedentarismo, alterações hormonais, inflamação crônica. Quantos desses você tem? Me conta nos comentários porque eu quero entender melhor a situação de vocês. Agora vamos para a parte mais importante do vídeo. Como combater a sarcopenia? O que você pode fazer, a partir de hoje, para reverter esse processo e recuperar sua força? Eu vou te dar um protocolo completo, baseado em evidências científicas, que você pode implementar de forma gradual. São 5 pilares fundamentais. Se você seguir esses 5 pilares por 90 dias, eu garanto que você vai sentir diferença. Vamos lá. Pilar número 1. Aumentar drasticamente o consumo de proteína. Esse é o pilar mais importante de todos. Sem proteína adequada, nada funciona. É como tentar construir uma casa sem tijolos. Impossível. A recomendação científica atual para idosos é de 1,2 grama a 1,5 grama de proteína por quilo de peso corporal por dia. Uma pessoa de 60 quilos precisa de 72 a 90 gramas de proteína. Uma pessoa de 80 quilos precisa de 96 a 120 gramas. Mas não basta comer a quantidade certa. A distribuição ao longo do dia é crucial. Você precisa comer proteína em todas as refeições,
não concentrar tudo no almoço. Por quê? Porque existe um fenômeno chamado limiar de leucina. A leucina é o aminoácido que dispara a síntese de proteína muscular. Para ativar esse gatilho, você precisa consumir pelo menos 2 a 3 gramas de leucina por refeição. Se você come menos que isso, o gatilho não dispara e o músculo não se constrói. Quais alimentos são ricos em leucina? Ovos, carnes, peixes, frango, laticínios, soja. Os ovos são particularmente bons porque contêm leucina em alta concentração e são fáceis de preparar. Aqui está um exemplo prático de como distribuir a proteína ao longo do dia. No café da manhã, 2 ovos mexidos ou cozidos. Isso dá aproximadamente 13 gramas de proteína e mais de 1 grama de leucina. Pode adicionar um copo de leite ou um pedaço de queijo para chegar perto de 20 gramas totais. No almoço, um bife médio de 120 gramas, ou um peito de frango ou uma posta de peixe. Isso dá aproximadamente 30 gramas de proteína. Adicione uma concha de feijão, mais 7 gramas. Total de quase 40 gramas só no almoço. No lanche da tarde, um pote de iogurte grego, ou um copo de leite com 2 colheres de sopa de aveia, mais 10 a 15 gramas de proteína. No jantar, uma porção de carne, peixe ou frango menor que no almoço, ou um omelete com queijo ou sardinha em lata, mais 20 a 30 gramas de proteína. Somando tudo, você chega facilmente a 80, 90 gramas de proteína por dia. E o mais importante, distribuídas em 4 momentos diferentes, garantindo que o gatilho da síntese proteica seja ativado múltiplas vezes ao dia. Se você tem dificuldade em comer carne ou tem problemas de mastigação, existem alternativas. Ovos mexidos são macios. Peixe desfiado é fácil de comer. Queijo cottage é cremoso. Frango desfiado com caldo fica macio. Tem solução para todo mundo. E se o orçamento é apertado, não se preocupe. Ovo é uma das fontes de proteína mais baratas que existem. Sardinha em lata também é baratíssima e super nutritiva. Frango inteiro, quando você compra e desmembra em casa, sai muito mais em conta que o filé pronto. Feijão com arroz, juntos, formam uma proteína completa. Dá para comer bem gastando pouco. Pilar número 2. Corrigir a deficiência de vitamina D. Eu já expliquei por que a vitamina D é fundamental para a força muscular. Agora vou te dizer exatamente o que fazer. Primeiro passo: fazer o exame de sangue para dosar a vitamina D. Pede para seu médico. Chama 25-hidroxivitamina D ou 25-OH vitamina D. É um exame simples, disponível pelo SUS em muitos lugares. O ideal é que seu nível esteja entre 50 e 80 nanogramas por mililitro. Abaixo de 30 é deficiência. Entre 30 e 50 é insuficiência. Se seu exame der abaixo de 50, você precisa suplementar. A dose de manutenção recomendada para idosos é de pelo menos 1.000 a 2.000 UI por dia. Mas se você está deficiente, pode precisar de doses maiores por um período, como 4.000 ou até 10.000 UI por dia, sob orientação médica. Além da suplementação, tome sol, 15 a 20 minutos por dia, com braços e pernas expostos, preferencialmente entre 10 da manhã e 3 da tarde. Eu sei que dizem para evitar esse horário por causa do câncer de pele, mas é justamente nesse horário que a síntese de vitamina D é mais eficiente. 15 minutos não vai te dar câncer, vai te dar saúde. Alimentos que contêm vitamina D incluem peixes gordurosos como salmão, sardinha e atum, gema de ovo e cogumelos expostos ao sol. Mas é difícil obter vitamina D suficiente só pela alimentação. A suplementação é quase sempre necessária para idosos. Pilar número 3. Exercício de resistência. Musculação. Eu sei que muita gente torce o nariz quando ouve a palavra musculação. Pensa em academia, peso, jovens bombados. Mas escuta o que eu vou te dizer com muita atenção. Musculação é o exercício mais importante que existe para o idoso. Mais importante que caminhada, mais importante que hidroginástica, mais importante que alongamento. Por quê? Porque é o único tipo de exercício que estimula diretamente o crescimento muscular. Quando você faz um exercício de resistência, quando você empurra ou puxa um peso,
você cria microlesões nas fibras musculares. Essas microlesões são reparadas pelo corpo com tecido muscular novo e mais forte. É assim que o músculo cresce. É assim que ele se fortalece. Caminhada é ótima para o coração, para a circulação, para o humor, mas não constrói músculo. Hidroginástica é boa para a mobilidade, para quem tem problema articular, mas o estímulo é fraco demais para construir músculo significativo. A recomendação científica é fazer exercícios de resistência pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Pode ser em academia, com máquinas e pesos, pode ser em casa, com elásticos e o peso do próprio corpo. O importante é que haja resistência, que haja esforço. Alguns exercícios excelentes para fazer em casa, sem equipamento nenhum. Agachamento na cadeira. Você senta em uma cadeira, levanta sem usar as mãos, senta de novo. Repete 10 vezes, faz 3 séries. Isso trabalha toda a musculatura das pernas, exatamente a que você mais precisa. Elevação na ponta dos pés. Você fica de pé, segura em uma cadeira ou parede para equilíbrio, sobe na ponta dos pés, segura 3 segundos, desce devagar. Repete 15 vezes, faz 3 séries. Isso fortalece a panturrilha, fundamental para o equilíbrio e para evitar quedas. Flexão de parede. Você fica de frente para uma parede, coloca as mãos na altura dos ombros, afasta os pés um passo para trás e faz um movimento de flexão, aproximando o peito da parede e voltando. Repete 10 vezes, faz 3 séries. Isso trabalha peito, ombros e braços. Esses 3 exercícios, feitos 3 vezes por semana, já fazem uma diferença enorme. E não precisa de academia, não precisa de equipamento, não precisa gastar nada. Se está fazendo sentido até aqui, deixa um like no vídeo. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essa informação e me motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Pilar número 4. Reduzir a inflamação através da alimentação. Lembra que eu falei sobre a inflamação crônica de baixo grau? Ela acelera a perda muscular e precisa ser combatida. E a principal ferramenta para isso é a alimentação. Existem alimentos que aumentam a inflamação e alimentos que reduzem a inflamação. Você precisa diminuir os primeiros e aumentar os segundos. Alimentos que aumentam a inflamação e que você deve evitar ou reduzir drasticamente. Açúcar refinado e tudo que contém açúcar em excesso. Refrigerantes, sucos de caixinha, doces, biscoitos. Farinha branca refinada, pão branco, macarrão comum, bolachas. Óleos vegetais processados, como óleo de soja, milho, canola. Frituras e alimentos ultraprocessados, embutidos como salsicha, presunto, mortadela, linguiça industrializada. Alimentos que reduzem a inflamação e que você deve aumentar. Peixes gordurosos, como sardinha, salmão, atum, são ricos em ômega 3, um poderoso anti-inflamatório. Azeite de oliva extra virgem. Use para temperar saladas, regar o prato depois de pronto. Frutas, especialmente as coloridas e ricas em antioxidantes. Açaí, jabuticaba, morango, laranja, mamão. Vegetais verdes escuros, como couve, espinafre, brócolis. Castanhas, nozes, amêndoas, 1 punhado por dia. Temperos naturais, como açafrão, gengibre, alho, cebola. Uma dieta anti-inflamatória não só protege seus músculos, ela protege seu coração, seu cérebro, suas articulações. É um benefício para o corpo inteiro. Pilar número 5. Sono de qualidade. Esse pilar é frequentemente ignorado, mas é fundamental. O músculo não cresce durante o exercício, ele cresce durante o descanso, especialmente durante o sono profundo. É durante o sono que o corpo libera o hormônio do crescimento, aquele mesmo que diminui com a idade. É durante o sono que ocorre a maior parte da síntese de proteína muscular. É durante o sono que o corpo se repara e se regenera. Se você dorme mal, se tem insônia, se acorda várias vezes durante a noite, seu corpo não consegue fazer esse trabalho de reconstrução muscular adequadamente. Recomendações para melhorar o sono. Mantenha horários regulares. Acorde e vá dormir sempre nos mesmos horários, inclusive nos fins de semana. Evite cafeína depois das 3 da tarde.
O café pode ficar no seu sistema por até 8 horas. Crie um ambiente propício. Quarto escuro, silencioso, temperatura agradável. Evite telas pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul do celular e da televisão prejudica a produção de melatonina. Considere um suplemento de melatonina, se tiver dificuldade para pegar no sono. Doses de 1 a 3 miligramas, tomadas 30 minutos antes de deitar, podem ajudar muito. Agora eu vou resumir tudo em um plano de ação prático para você começar amanhã. Primeiro, aumente a proteína. Meta de pelo menos 1 grama por quilo de peso corporal por dia. Distribua em todas as refeições. Comece colocando 2 ovos no café da manhã todo dia. Segundo, corrija a vitamina D. Peça o exame para seu médico. Se estiver baixa, suplemente. Tome sol 15 minutos por dia. Terceiro, faça exercícios de resistência. Comece com os 3 exercícios que eu ensinei: agachamento na cadeira, elevação na ponta dos pés, flexão na parede. 3 vezes por semana. Quarto, melhore a alimentação. Reduza açúcar, farinha branca, ultraprocessados. Aumente peixes, azeite, frutas, vegetais, castanhas. Quinto, cuide do sono. Durma pelo menos 7 horas por noite. Mantenha a rotina, evite cafeína à tarde, crie ambiente adequado. Faça isso por 90 dias. 90 dias. Marca no calendário. E depois desses 90 dias, você vai olhar para trás e não vai acreditar na diferença. Você vai estar mais forte, mais seguro, mais independente, mais vivo. Antes de eu encerrar, deixa eu te contar o final da história do seu Antônio, aquele paciente que eu mencionei no começo. Depois de 6 meses seguindo esse protocolo, ele me ligou emocionado. Disse assim: doutora, ontem eu carreguei meu neto no colo pela primeira vez em 2 anos. Eu tinha esquecido como era bom ser forte. Eu chorei junto com ele. Isso é o que está em jogo aqui. Não é só sobre músculos. É sobre abraçar quem você ama. É sobre subir uma escada sem medo. É sobre ir à padaria sozinho. É sobre dignidade. É sobre independência. É sobre vida. Então vamos recapitular rapidamente os 5 pilares. Proteína adequada. Vitamina D corrigida. Exercício de resistência. Alimentação anti-inflamatória. Sono de qualidade. Esse é seu roteiro completo para vencer a sarcopenia. Se você quer um guia visual com o protocolo completo, cardápio semanal, lista de compras e calendário de exercícios, eu preparei um material especial para você. O link está na descrição aqui embaixo. É gratuito, é só clicar e baixar. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão de inscrever agora. Eu posto vídeos novos toda semana sobre como manter sua saúde e independência na terceira idade. Ativa o sininho para ser avisado quando eu postar. Agora me conta nos comentários, qual dos 5 pilares você acha que é o mais difícil de implementar na sua vida? Proteína, vitamina D, exercício, alimentação ou sono? Eu leio todos os comentários e muitas vezes crio vídeos baseados nas dúvidas de vocês. E se você achou esse conteúdo valioso, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Seu pai, sua mãe, um tio, uma vizinha que está com dificuldade para andar. Manda no WhatsApp, posta no grupo da família. Essa informação pode genuinamente mudar a vida de alguém que você ama. Milhares de pessoas já usaram esse protocolo e transformaram suas vidas. Eu recebo mensagens todo dia de gente agradecendo, contando que recuperou a força, que perdeu o medo de cair, que voltou a fazer coisas que achava impossíveis. Você consegue fazer isso. Eu acredito em você. Não importa a sua idade. Não importa quanto músculo você já perdeu. Seu corpo ainda responde. Ele só precisa dos estímulos certos. Começa hoje. Começa agora. Começa com o próximo café da manhã, colocando mais proteína no prato. Cuide-se. Te vejo no próximo vídeo.